Agora sim, agora voltando em definitivo, peço desculpas aqui, a gente teve um probleminha com a internet, perdemos aqui 5 minutinhos que obviamente vão ser acrescentados depois. Agora deu certo, tá? Agora estamos com a internet 100%, esperando aqui vocês entrarem. Vou recomeçar, a gente vai estudar hoje o capítulo 12 do manual, que é o capítulo que trata de agentes públicos, e o capítulo começa na página 801, tá? Já queria que vocês fossem abrindo o livro na página 803, que é quando a gente vai começar a conversar acerca da classificação dos agentes públicos. Eu vou fechar aqui os comentários, como a gente tem feito em todas essas lives do estúdio com o autor, né? Então, eu vou começar na página 803, em que nós temos a classificação dos agentes públicos. Eu disse, e vou relembrar, que a gente vai usar mais de uma live, 3 lives, para poder fazer a leitura desse capítulo 12, porque o tema de agentes públicos é um tema muito, mas muito importante mesmo nas provas em geral, no estudo do direito administrativo e com uma amplitude maior, é um tema grande. O capítulo aqui é de todos os capítulos do livro maior, sem dúvida nenhuma. Então a gente vai dar uma atençãozinha especial para ele, tá? Então, vão ser 3 lives. Eu vou lembrar que ao final da live eu vou disponibilizar para vocês um cupom de desconto para o livro, tá? O cupom é Mateus 2020. Ele vai valer das 20 horas até as 22 horas de hoje. Então, 2 horinhas de cupom. Mateus 2020, tudo maiúsculo no site da editora Juspódio. E quem tiver interesse na isolada completa de direito administrativo, começando do zero, em toda a profundidade possível, o cupom é Mateus10 no site do Aprenda, aprenda.com.br/Mateus Carvalho, tá? Então, Mateus10 para os cursos, Mateus 2020 para o livro, são os cupons que eu vou disponibilizar ao final da live. Vamos lá? Primeiro, ao tratar da classificação de agentes, ele divide os agentes públicos em 3: agentes políticos, particulares em colaboração e servidores estatais. Isso porque o conceito de agente público é o conceito mais amplo que existe, abrangendo todos aqueles que atuam em nome do Estado. Então, todo mundo que exerce função pública a qualquer título é considerado agente público. A ideia é de que todos que agem em nome do poder público são agentes públicos. Para começar, os agentes políticos são aqueles detentores de mandato eletivo, secretários e ministros de Estado, membros da magistratura e do Ministério Público para a doutrina majoritária. Nós vamos abarcar, além dos detentores de mandato eletivo e secretários e ministros de Estado, também como agentes públicos, os membros da magistratura e os membros do Ministério Público, tá? Daí, na página 805, vai se falar dos particulares em colaboração, algumas espécies deles. Então, os particulares em colaboração podem ser designados, são aqueles que atuam por convocação do Estado, né? Jurados, conscritos, mesários, são designados. Daí na página 806 a gente começa com os voluntários, tema da moda agora, se abriu um programa de voluntariado no âmbito do Ministério da Saúde para os profissionais de saúde que quiserem atuar na frente de combate ao coronavírus. Esses que aderirem ao programa de voluntariado, embora sejam particulares, serão agentes públicos particulares em colaboração, voluntários. Então, esses particulares em colaboração, eles podem ser voluntários quando houver programas de voluntariado aberto pelo governo. Daí, os agentes delegados, na página 806 ainda, o mais importante deles, assim, para fins de prova, é os titulares das serventias cartorárias, né? Então, eles fazem concurso, mas aquilo não é um concurso público para provimento de cargos. Os titulares das serventias de cartório são particulares em colaboração, não são servidores. Eles são agentes públicos, mas do tipo particulares em colaboração com o Estado. E por fim, nós temos os agentes credenciados, que são aqueles que atuam com convênios, como médicos privados em convênio com o SUS e assim por diante. Daí, os servidores estatais são a terceira espécie e a gente vai subdividir os servidores estatais em 3. Primeiro, a página 807 fala dos servidores temporários.
contratados com base no artigo 37, inciso 9 da Constituição, tá? Esses servidores temporários também são muito relevantes. O artigo 37.9 fala que a lei estabelecerá a possibilidade de contratação temporária. Então é possível a contratação temporária para prestação de serviço temporário de excepcional interesse público. Então, tem que haver uma necessidade temporária de serviço regulamentada em lei, tem que haver interesse público na contratação e essa contratação tem caráter excepcional. O raciocínio é que esses três requisitos devem estar presentes para que se possa fazer a contratação desses temporários, que não são seletistas, tá? Embora sejam contratados, eles seguem um regime especial de direito administrativo. Tanto é assim que as controvérsias decorrentes do serviço temporário não são de competência da Justiça do Trabalho. Quem julga é a Justiça Comum Federal, se ele for servidor federal, estadual, se ele for servidor estadual ou municipal, tá? Daí, além dos servidores temporários, nós temos os servidores seletistas e estatutários, que são aqueles que exercem atividade permanente do órgão, né? A página 809, ela vem explicar, 809 e 810, a ADI 2135. É um tema que a gente conversa bastante em sala, que a emenda 19 tinha acabado com o regime jurídico único, né? A emenda 19 de 98 havia permitido a mescla entre servidores seletistas e estatutários no âmbito da administração direta e autárquica. Com a ADI 2135, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia desse dispositivo da emenda 19. Então, restaura-se em 2005 com essa ADI, né, 2135, em 2007, na verdade, julgamento, se restaura o regime jurídico único para as entidades da administração direta e autárquica. Então, hoje, para ingressar no serviço público federal, na administração direta e autárquica, ou estadual e municipal, vai ter que seguir um regime único, é o que eu explico aí no 811, 812 e páginas 813. Quando então se começa o regime específico da União, que é a 8.112, depois a página 816 vem tratar dos seletistas, esses caem pouco nas provas de administrativo, tá? Dá uma olhadinha depois nessas páginas 816 e 817. E eu vou partir para a página 818, em que eu trato dos servidores estatutários. A página 819 faz a diferenciação entre seletistas e estatutários, deixando claro que os servidores estatutários não têm contrato. Os seletistas, sim, eles têm um vínculo que é o contrato de emprego, e por meio desse contrato de emprego, o servidor seletista, ele tem os direitos e obrigações regulamentados na relação contratual. Ele cria uma relação com o Estado. Os estatutários não celebram contrato, né? Então, eles aceitam submeter à lei, assinam um termo de posse, né? E é a lei, é o estatuto que vai regular a atividade desses servidores estatutários. Daí a distinção do que é cargo e do que é emprego, nas páginas 820 e 821. Também as classificações de cargos, isso cai muito pouco nas provas de vocês. A definição de função, aqui tem um ponto importante, que é a parte de função de confiança e cargo em comissão, tá? Então, no finalzinho da página 824, eu explico que a função de confiança é uma função sem cargo. Então, obviamente, é uma função para exercício de atividade de direção, chefia e assessoramento, mas é uma função que não tem nenhum cargo inerente a ela. É o que está aqui nessa página 824, me acompanha aí. Então, função de confiança, função sem cargo, e por isso só pode ser preenchida por alguém que já tenha o cargo efetivo. Então, quem já tem um cargo efetivo pode assumir a função de confiança para exercer atividades de direção, chefia e assessoramento, e vai receber uma gratificação por essa função, né, além da função do cargo dele. No caso dos cargos em comissão, a situação é diferente. Não é uma função solta, é um cargo público. Claro que os cargos em comissão também têm funções inerentes, e a função do cargo em comissão é de direção, chefia
e assessoramento, tá? Só que aqui, ao invés de ser pura e simplesmente uma função, nós temos um cargo. E por isso, os cargos em comissão podem ser preenchidos por quem já tenha cargo efetivo, mas ele também pode ser preenchido por particulares. O particular pode ser somente detentor de cargo em comissão. Claro, existe um percentual regulamentado em lei de cargos em comissão que serão entregues a servidores de carreira, obrigatoriamente, tá? Aproveito. E nessa mesma página 825, eu relembro a súmula vinculante número 13, que estabelece que existem limites para a assunção de cargos em comissão e função de confiança no que diz respeito ao parentesco, né? Então, não se pode nomear parente até o 3º grau civil e nem cônjuge ou companheiro para ingressar no serviço público sob a autoridade da chefia, a autoridade direta, imediata de um parente, né? A autoridade nomeante. Daí ele vem tratar dos requisitos de ingresso e eu queria começar falando no 4.2, página 827, acerca do concurso público. Vamos lá. Primeiro, a gente entende que o concurso é um concurso de provas ou de provas e títulos e ele é indispensável para a assunção de cargos públicos efetivos. Na verdade, seja para cargo efetivo, seja para emprego efetivo, só se pode ingressar no serviço permanente mediante concurso, né? Então, de provas ou de provas e títulos, inclusive aí adiante você vai ver na página 829, bem em cima, a súmula vinculante número 43, que deixa claro que é inconstitucional qualquer forma de provimento que permita ao servidor ingressar numa carreira para a qual ele não foi aprovado mediante concurso. Né? Súmula vinculante número 43, já deixa aí anotado no seu caderno. Essa súmula é bem relevante, não pode ingressar em nenhuma carreira sem que seja mediante aprovação em concurso. Aí a gente vai falar das exceções aos concursos, né? Então eles trazem algumas exceções, cargos em comissão, servidores temporários e assim por diante. E ele estabelece as regras de concurso, controle judicial, nulidade, tudo bonitinho. Eu queria partir para a página 840, que trata de um tema bastante cobrado, que é o direito subjetivo à nomeação, tá? A página 840, ela começa tratando dessa jurisprudência que hoje considera que os candidatos aprovados em concurso público têm direito subjetivo à nomeação, desde que eles tenham sido aprovados dentro do número de vagas previsto no edital. Então, se o sujeito for aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, ele terá direito subjetivo à nomeação, tá? Daí ele explica que, obviamente, a mesma coisa acontece quando você chama, tá aí 841, a página bem no iniciozinho, quando você pretere o candidato, quando você chama um aprovado em um novo concurso antes de esgotar os aprovados no concurso anterior que ainda esteja vigente. Aí nesse caso haverá preterição e consequentemente haverá também o direito subjetivo à nomeação, tá? Daí a página 844 traz um outro ponto importante nos concursos públicos, que é a cláusula de barreira. Pessoal, cláusula de barreira em concurso público nada mais é do que aquela limitação da quantidade de candidatos que passa para as fases seguintes do certame, tá? Então, quando a gente fala de cláusula de barreira, você imagina uma previsão editalícia que diz assim, eu até coloquei aqui escrito, ó, a título de exemplo, página 844. Serão habilitados na primeira fase do concurso os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 70 pontos, sendo classificados para a fase seguinte somente 5 vezes o número de vagas do edital. Essa regra de somente 5 vezes o número de vagas do edital é o que a gente chama de cláusula de barreira, que o STF declarou constitucional, tá? Inclusive, o tema foi tratado pelo decreto 9739 de 2019, né? Até coloquei no livro aqui o decreto novo que trata de concursos públicos, e no artigo 30 do decreto,
ele diz que o condicionamento de determinada etapa, a obtenção de nota mínima e a obtenção de classificação mínima podem estar no edital de abertura. A cláusula de barreira já havia sido declarada inconstitucional, ou constitucional, desculpe, pelo STF, desde 2014, tá? Daí vem os requisitos para ingressar no serviço público. Nacionalidade brasileira, item 4.3. Nesse item a gente aproveita e fala daquelas exceções, né? Porque o próprio artigo 5º da Lei 8.112 diz que aqueles que quiserem ingressar na atividade pública e que sejam estrangeiros até pode. E aí o artigo 5º da 8.112 fala que universidades públicas e instituições de pesquisa podem prover os seus cargos de técnicos, cientistas, com servidores estrangeiros. Então, a princípio, devem ser brasileiros, mas existe a possibilidade de ingresso de estrangeiros também. Depois, o 4.4 fala no gozo dos direitos políticos como requisito para o ingresso. Daí, a quitação com as obrigações militares e eleitoral. O nível de escolaridade exigido para o cargo. A aptidão física e mental para o exercício do cargo. E eu aproveito para falar dos portadores de necessidades especiais, né, nessa aptidão física e mental. E eu lembro que até 20% das vagas, na página 847, desculpe, serão destinadas aos portadores de deficiência, desde que a deficiência não impeça o exercício da função, né? Se a deficiência dela impede o exercício da função, ele não pode ingressar naquele cargo, mas se a deficiência não impede o exercício da função, serão reservadas até 20% das vagas a esses portadores de deficiência. O limite de idade tem chancela na súmula 683 do STF, tá? Apesar de o tema ser discutível ainda, a súmula 683 diz que é constitucional esse limite de idade, desde que ele seja compatível com o exercício da função a ser exercida. Então se pode criar limite sim, súmula 683. E na página 849 a gente trata do exame psicotécnico, né? O exame psicotécnico que está regulamentado na súmula vinculante número 44. A súmula vinculante número 44, estabelece que é constitucional a exigência de exame psicotécnico em prova de concurso, desde que haja previsão em lei. Então, não basta a previsão editalícia para que seja constitucional a realização de exame psicotécnico, obrigatoriamente tem que haver previsão em lei. A lei da carreira tem que prever esse exame psicotécnico também, além do edital, que obviamente o edital tem que estabelecer critérios objetivos, né? Isso está inclusive também no decreto 9739. Aqui na página 850 eu coloquei as regras do artigo 36, parágrafo 3º do decreto 9739 de 2019, que trata dos requisitos objetivos que devem estar no edital para que o exame psicotécnico seja constitucional, tá? Daí eu queria falar um pouquinho sobre estabilidade. A estabilidade está na página 858. Eu explico inicialmente o que é estabilidade, né? Os conceitos, a evolução constitucional. E aí a regra aqui é bem simples. Adquirir estabilidade, está na página 860. Aqueles que tenham 3 anos de exercício em um cargo efetivo, a estabilidade não será adquirida aos detentores de empregos, né? Somente aos detentores de cargos. Então, aqueles detentores de cargo efetivo que tenham 3 anos de exercício, desde que tenham sido aprovados por uma avaliação especial de desempenho, podem vir a adquirir estabilidade. E aí, a dispensa do servidor estável está na página 863. Desculpa, melhor na 864. A gente tem as 4 hipóteses em que o servidor estável pode perder o cargo. A avaliação periódica de desempenho, que não é especial, né? Aquela avaliação que ocorre periodicamente. O processo administrativo, em que se assegure a ampla defesa. A sentença judicial transitada em julgado. E também as situações de necessidade de corte de gastos.
e aí eu explico, o artigo 169 da Constituição, e aí vem toda a explicação, dizendo que primeiro devem ser exonerados os cargos em comissão, pelo menos 20%. Se não resolver, aí exoneram os servidores não estáveis. E por último, é admitida a exoneração de servidores públicos estáveis, né? Daí aproveito para falar da vitaliciedade na página 868. Lembrando que a vitaliciedade é uma garantia maior do que a estabilidade. O agente vitalício só pode perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado, tá? Então, as outras hipóteses de perda do cargo do agente vitalício, do agente estável, não se aplica ao vitalício. A vitaliciedade para os membros da magistratura, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Nesse caso, quando a gente trata de vitaliciedade, magistratura, Ministério Público e Tribunal de Contas, se tiver ingressado mediante concurso, ela é adquirida após 2 anos. Se tiver ingressado mediante indicação política, como por exemplo o 5º Constitucional, a vitaliciedade é adquirida após 3 anos, é adquirida imediatamente no momento que entrar em exercício. Daí a questão da greve a gente já conversou, e eu queria rapidamente falar das hipóteses de provimento, né? Bem rapidinho, só para a gente fechar esse ponto, porque na próxima encontro a gente vai falar do regime disciplinar e no outro do regime previdenciário, tá? Então, quando eu falo de provimento, página 872, a gente divide o provimento originário e o provimento derivado. Provimento originário está aqui, bem claro nessas páginas 872 e 873. O sujeito ingressa na carreira pela primeira vez mediante provimento originário. No Serviço Público Federal, o provimento originário é a nomeação. Depois de nomeado, o servidor tem até 30 dias para tomar posse, porque eu lembro a vocês que o provimento se dá com a nomeação, mas a investidura no cargo se dá com a posse. Então, se ele não toma posse em 30 dias, a nomeação fica sem efeito. Depois que ele toma posse, em até 15 dias, ele deve entrar em exercício nas funções do cargo, senão vai ser exonerado, tá? Tudo isso bonitinho aqui na página 873. Depois, a gente começa a analisar as hipóteses de provimento derivado. Então, primeiro, está aqui o provimento derivado vertical, é a promoção. Sempre na mesma carreira, tá? A página 874 vai explicando a ideia de que não se admite mais aquela ascensão, que era quando o servidor saía do nível mais alto de uma carreira para o nível mais baixo da carreira subsequente. Então ele era técnico, ele foi promovido até virar analista. Isso é inconstitucional, tá? Então, a promoção é provimento derivado vertical e ela ocorre naquela carreira para a qual o sujeito já havia ingressado mediante concurso público obrigatoriamente. Daí, na página 875, provimento derivado horizontal, que é a readaptação. A readaptação ocorre quando o servidor ele sofre uma limitação na capacidade física ou na capacidade mental. Então ele vai ser readaptado em outro cargo que tenha funções compatíveis com a limitação que ele sofreu. A gente chamou aqui de provimento derivado horizontal. E depois nós temos as hipóteses de provimento derivado por reingresso, que são as outras 4, tá? São 4 hipóteses de provimento derivado por reingresso. Vamos ver uma por uma. Pessoal, lembrando que eu vou disponibilizar para vocês o cupom do livro, tá? Mateus 2020, a partir das 8 horas, tudo maiúsculo com TH, Mateus 2020, para quem quiser o manual com desconto bem bacana. E o cupom para quem tem interesse nas isoladas, aprenda.com.br/Mateus Carvalho. O cupom é Mateus 10, tudo maiúsculo também, Mateus 10, tá? As isoladas estão bem bacanas. Seguinte, a reversão é o retorno ao cargo público do servidor aposentado, né? Então, a página 875 já começa tratando da reversão e explica que é essa volta do aposentado ao serviço público, mas comumente acontece nas hipóteses de aposentadoria por invalidez, né? Ou por incapacidade permanente, como a gente chama agora. Declarada a incapacidade permanente, ele é aposentado. Cessada a incapacidade, ele volta ao exercício da função. Depois vem a reintegração, que ocorre quando há a anulação do ato de demissão. Aqui tem um QR Code, assistam esse vídeo, que vai explicar bem
a questão que vocês encontram muito em prova, que é aquela ideia de que o sujeito é reintegrado, porque anularam o ato de demissão dele. O reintegrado tem direito a ser indenizado, né, pelo que deixou de ganhar. Então ele é reintegrado. Se alguém tiver no cargo, vai ser reconduzido ao cargo de origem. E se não for possível ser reconduzido porque o cargo de origem está ocupado, vai ser aproveitado em cargo compatível ou posto em disponibilidade. Então a ideia é essa: o sujeito é reintegrado, quem tiver naquele cargo é reconduzido ao cargo de origem. Se o cargo de origem estiver ocupado, então ele vai ser posto em... vai ser aproveitado em um cargo compatível. Se não houver cargo compatível vago, vai ser posto em disponibilidade. Daí, depois de finalizada a reintegração, QR Code, tudo você vai assistir, vem a recondução, que é justamente essa volta do servidor público ao cargo anterior, sem direito à indenização, tá? Então ele retorna ao cargo anterior sem direito à indenização. Ocorre ou quando alguém é reintegrado no cargo dele, ou quando ele é inapto no estágio probatório de outra carreira. Então, se ele era técnico, estável, e passou no concurso para analista, se ele não for apto no estágio probatório na carreira de analista, ao invés de ser exonerado, ele vai ser reconduzido ao cargo de técnico. Sempre a recondução não é indenizada. O aproveitamento é a volta ao cargo público do servidor que estava em disponibilidade. Então, na página 877 se fala desse aproveitamento, que é obrigatório, estando ele em disponibilidade. Surgindo um cargo vago compatível com o dele, ele obrigatoriamente será aproveitado. Daí vem as hipóteses de vacância e acumulação de cargos. Também tem um QR Code na página 882. Dê uma atençãozinha a ele, assista esse vídeo do QR Code, porque depois eu vou pular a parte de remuneração, todas as vantagens de licenças, afastamentos, eu vou ter que pular, porque eu não tenho como, né? Tem um limite aqui o nosso estúdio com o autor, então eu só posso usar 3 aulas para discutir esse capítulo, é o máximo que eu posso usar. Então eu vou pular aqui vários aspectos, toda a parte de vantagens, e na próxima aula eu vou começar no regime disciplinar, inclusive para tratar do PAD, tá? Então, na página 912, o nosso estudo com o autor, na semana que vem, começa na página 912 para tratar do regime disciplinar e seguir no capítulo 12 do Manual de Direito Administrativo, tá certo? Pessoal, eu disponibilizei para vocês o cupom de desconto, né? Mateus 10, para quem tiver interesse em qualquer uma das isoladas, aprenda.com.br/Mateus Carvalho, todos os meus cursos estão lá, isolados, né? E Mateus 2020 é o cupom que eu vou disponibilizar para vocês que querem o livro e estão querendo ele com preço diferenciado. Esse cupom vai valer a partir das 20 horas de hoje, tá bom? Valeu, pessoal! Beijo a todos, até a próxima.